Olá, estudante! Estamos aqui mais uma vez para falar um pouco sobre 5 minutos de conhecimento, 5 minutos de contextualização histórica. Nós vamos falar hoje sobre a periodização da história, né? Nós veremos aí praticamente como é feita essa convenção, essa repartição, por assim dizer, da história que consta nos livros didáticos como forma de apoio e ficar melhor de você estudar. Nós vamos ver aí um pouco desses fatos marcantes, né? Como pensar um recorte histórico, as datas que eles tomaram como relevância para dar um recorte histórico e a partir daí designar os períodos da história. Nós chamamos isso de periodização da história, tá certo? E vamos falar um pouquinho sobre isso a partir de agora, ok? Vamos iniciar, pessoal, abordando o maior período da história, que é a pré-história. Pré é um pouco preconceituoso, né? Que antes tinha história, mas é considerado mais para a parte, vamos dizer assim, europeia, a escrita como o marco da história. Então, essas sociedades, elas vivenciaram períodos, né? Nós temos aí o Paleolítico, o Mesolítico, o Neolítico e a Idade dos Metais. Interessante que alguns livros não trazem o Mesolítico, que é um período intermediário, né? Esse início começa, esse período paleolítico, com o surgimento do homem. E ele vai até mais ou menos a invenção da escrita pelos sumérios, mais ou menos 4000 a.C., tá? É bem interessante que nesse período aí nós temos o desenvolvimento da escrita. E ele vai até a queda de Roma, ok? Que é o período de Idade Antiga. Ou seja, nós estudamos aí a pré-história e o período que já começa a história, que seria mais ou menos o período antigo, né? Do desenvolvimento da escrita, 4000 a.C., até a queda de Roma em 476 depois de Cristo. A partir, caro estudante, de 476 depois de Cristo, aí nós começamos o período medieval, ou muito conhecido como História Medieval, ou também Medievo, que ela vai da queda do Império Romano em 476 d.C. até a queda ou a tomada de Constantinopla em 1453 pelos turcos otomanos. Esse é um período, né, que nós chamamos de Idade Média. Alguns chamam até das trevas, porque o conhecimento estava preso, estava nos mosteiros, né? A igreja vai preponderar nesse momento, tá? E temos o período moderno. O período moderno, ele vai da queda de Constantinopla, quando cai Constantinopla, né? Nós começamos o período moderno, e ele vai até a Revolução Francesa, que é em 1789. O marco histórico é a tomada da Bastilha, que inicia o processo revolucionário na França. Então, esse período que tem início com a França, nós chamamos de Idade Contemporânea, e termina o fim do período moderno com a Revolução Francesa. Com a Revolução Francesa, nós iniciamos o período contemporâneo. Ele começa com a tomada da Bastilha, né, em 1789, e esse período contemporâneo ele vem até os nossos dias atuais. Então, todos esses contextos, até que envolvem a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, fazem parte do período contemporâneo, tá certo? É preciso fazer um recorte também dentro do contexto que é muito cobrado no Enem, que é da história do Brasil. Então, nós temos aí o período colonial do Brasil. O período colonial do Brasil, ele começa com a chegada dos colonizadores em 1500, né? Ele vai até a independência do Brasil, 1822. Esse período é chamado de período colonial na história do Brasil. Nós estudamos também, fazendo um recorte, o período imperial no Brasil, né? Ou seja, o Brasil do Império, que vai desde a independência feita por Dom Pedro I, em 1822, até a proclamação da República, que é em 1889. Esse período é chamado de período imperial, onde nós temos aí o primeiro reinado, de 1822 a 1831, o período regencial, de 1831 a 1840, tá? E o segundo reinado de Dom Pedro II, que vai de 1840 até 1889. Após isso, nós temos aí o período republicano no Brasil, que acontece com a proclamação da República em 1889, um ano depois da abolição da escravatura.
E o período republicano vem até os dias atuais, os nossos dias atuais. Esse é o contexto de divisão marco histórico para você estudar um pouco do Brasil dentro desse cronograma de estudos do Enem.